parou, se foi no 25, foi no 26, mais ou menos por aí. Aí a gente vai dar início nessa parte e vamos partir já para o 5, tá? E desde já agradeço os irmãos, vamos começar com a oração para a gente dar início. Senhor Pai, quero te agradecer e te exaltar, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado as tuas bênçãos sobre as nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Nós estamos contentes com o Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado bênção sobre medida que nós não podemos nem contar. A oportunidade, nós podemos estar aqui neste local, embora cada um esteja na sua casa, mas é um local que nós estamos em comunhão contigo, porque nós estamos num único propósito, com o coração e a mente voltado para ti. Eu te peço, Senhor, sem nosso meio, derrama a tua graça, o teu conhecimento em nosso meio, toma os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos entender e aceitar a tua palavra, Senhor. Ministra em nossos corações nessa noite, para que nós possamos sair daqui dessa live, Senhor, mais abençoados por ti, com o nosso conhecimento mais apurado em ti, na tua palavra. E vem, Senhor, está abençoando aqueles irmãos que não puderam comparecer, Senhor. Tu sabe o motivo. Que o Senhor possa estar indo de encontro com eles, Senhor. Vem estar abençoando, vem estar fortalecendo, Senhor. Vem estar agindo nas causas que eles têm colocado perante ti, Senhor. Vem derramar em nosso meio, Senhor. Toma, Senhor, o primeiro lugar aqui, neste momento, que o Senhor possa reinar em nossas vidas. E eu te agradeço e te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. É a partir do 25? Dá um joinha aí, pastor. É a partir do 25, é? A gente terminou semana passada? Eu vou dar início aqui, então, à leitura a partir do 25. Eu estou usando uma versão de Bíblia chamada King James, tá? Atualizada. Aí pode ser um pouco diferente a minha versão da de vocês aí. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graças aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Eu quero passar a oportunidade ou para o pastor Gilberto ou para o pastor Edvanes, dar início aí às considerações aí. Amém, irmãos? O texto ele começa aqui no versículo 25. E em João, a palavra de Deus fala assim que o pai da mentira é quem? É o diabo, né? Quando nós mentimos, né, nós deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser filhos do diabo. E a mentira, irmãos, é aquilo que eu gosto sempre de falar essa frase, que a verdade é como o metiolate, né? Metiolate do tempo antigo, né? Porque o metiolate hoje, você passa ele não dói mais, né? Hoje já é diferente. Mas aquele metiolate antigo, quando você passava ele doía na hora, né? Naquele instante, mas ele provocava o quê? A cura, né? Que aquele ferimento ele sarava. Assim é a verdade, né? A verdade, no momento, ela pode doer, mas no passar do tempo, ela vai promover a cura, vai promover o milagre, vai promover o que? A transformação. A mentira, por outro lado, ela não dói naquele instante. Talvez ela não doa na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, mas a mentira, com o passar do tempo, irmãos, ela vai aprofundando, vai
provocando um ferimento muito grande, que dependendo do tamanho e do volume que ela se tornar, aquele machucado ele pode se transformar em morte. Então, por isso que é extremamente importante o cristão, o homem de Deus, fazer como está escrito na palavra do Senhor. Por isso, deixai a mentira. Você quer ver um exemplo simples? Talvez muitos de nós já fez. Né? Hoje com o celular não, né? Hoje o celular você vê quem está te ligando. Aí se você não quiser atender, você não atende, não é assim? Antigamente, quando era o telefone de linha residencial, né? Você atendia primeiro, o menino, o filho, alguém atendia, e aí se você não quisesse falar, você falava assim, ó, fala que eu não tô, né? É uma mentira pequena, né? Talvez corriqueira, né? Mas é um exemplo pequeno e simples. Aí o menino, um filho nosso, talvez muito inteligente, pega e fala, olha, fulano, papai tá falando que ele não tá, né? Então, ou seja, é aquela velha questão, né? A mentira, ela tem perna curta, irmãos, porque é do diabo, a mentira é do diabo e ele faz questão de que ela tenha perna curta. Num momento ou em outro, ela vai nos alcançar, né? E a palavra de Deus diz aqui no 25, olha, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, né? Você é casado, você tem sua família, tem seu comércio, tem seu emprego. Às vezes você vai inventar uma mentira lá no seu trabalho, né? Tem até um ditado no trabalho, assim, quando o cara é nó cego demais, né? Vocês vão saber. Quando o cara é nó cego, já tem aquela história assim, ó, já matou a sogra inúmeras vezes, né? Um dia ele dá atestado que ele matou a mãe, no outro dia ele mata o irmão, no outro dia ele mata a sogra, ele já cria aquela situação no trabalho dele. E aí, quando ele já vem com o atestado, aí todo mundo, você já matou quem hoje? Né? Porque tudo é motivo e a gente sempre inventa. Eu me lembro quando eu estava trabalhando na empresa privada, né? E eu sempre fui ruim de acordar, irmãos. O pastor Edvandes dorme mais do que eu, mas eu sou pior de acordar do que ele. Né? Eu sou ruim para acordar, estou sendo sincero com vocês. Ó, o meu trabalho hoje, eu tenho que acordar 5 horas, 5 e meia. Graças a Deus, eu coloco dois despertadores, né, para mim não perder horário. E eu me recordo quando eu trabalhava na empresa privada, de vez em quando eu chegava atrasado. E o meu chefe, o administrador do local onde eu trabalhava, é um senhor de idade. Eu vou te falar, irmão, ter chefe, senhor de idade é a pior coisa que tem. Porque o senhor de idade, ele não dorme. Né? Ele acorda 3 horas da manhã e já não tem mais sono. Eu não sei o que é isso. Se nós chegarmos à idade avançada, né? Como a palavra de Deus diz, aos 80 anos, talvez eu vou entender o que é você não ter mais sono de noite. Né? Porque gente de idade, ele acorda 5 horas da manhã e está tudo bem. Para mim, acordar às 7 já é uma luta. E esse meu chefe, ele era um senhor já de idade, aposentado. Ele tinha que estar no serviço 8 horas, ele chegava lá 10 para 7, irmão. E a sala dele era lá em cima no mezanino, e a maquininha de ponta era embaixo. Então, toda vez que alguém chegasse, ele já olhava lá, né? Antes de bater o dedo lá, ele já olhava. E aí, algumas vezes, eu chegava atrasado, né? E quando eu chegava atrasado, ele me chamava na sala dele. E aí, eu ia lá, e aí, Gilberto, o que foi que você atrasou hoje? Eu falava fulano, eu dormi e perdi horário. Né? Aí ele virava e falava assim, olha, por isso que eu gosto de você, porque você fala a verdade, né? Não fica inventando, né? Às vezes a gente quer inventar uma história e justificar, irmãos, mas um atraso, isso pode ocorrer uma vez num mês, pode ocorrer 2, pode ocorrer mais vezes. E se a gente for ficar encobertando mentira, uma hora você coloca a mentira num tapete curto, ninguém mais tolera, porque é aquela coisa, às vezes a pessoa aceita, mas ela sabe que é uma mentira. Então, a melhor coisa é lidar com a verdade. Ser verdadeiro, ser sincero em tudo que você fizer. Quando você é verdadeiro, Satanás não te pega, o diabo não te vence e não prevalece na sua vida. Né? Muitas vezes é aquilo que eu falei, a verdade pode doer naquela hora, mas ela vai trazer cura e milagre mais tarde.
né? Às vezes eu fiz uma coisa errada, não tenta encobrir não, chega e fala, olha, eu fiz errado, mamãe, fui eu que fiz, papai, fui eu que fiz, eu que agi assim, né? Porque o Senhor, ele se agrada daqueles que são verdadeiros. E aqui a palavra de Deus, ela é mais ampla, ela fala assim, olha, fala a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, né? Às vezes a pessoa não vai à igreja porque está com problema com o irmão, está com problema com o outro. E a gente sabe, irmãos. Pastor sabe, pastor que conhece, que acompanha, ele sabe. Né? Aí o irmão, todo culto, ele inventa uma história. Né? É igual o exemplo lá, ele mata a sogra, né? Mas não, todo dia ele está ajudando alguém, né? Está dando cesta para alguém, está na hora do culto. Mas aí você percebe que é uma mentira. E a palavra de Deus fala assim, olha, fala a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quando você fala a verdade, você promove a cura aonde você está, o ambiente que você está, e o diabo não te pega. Né? Eu vou pular o 26, o 27, né? E vou dar só umas pinceladas para os irmãos comentar aí, antes da gente avançar. 28, está aí na sua tela. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Né? Muitas vezes aqueles exemplos pequenos, né, irmãos? Você pega uma caneta, um lápis, uma borracha do teu ambiente de trabalho, né? E leva para casa, se apossa. Isso é furto, né? Isso não é correto. Deus não se agrada dessas coisas. E é nas pequenas coisas que nós precisamos honrar a Deus, né? Honrar ao Senhor. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavrões. Vou dar um exemplo aqui. Na igreja, quem é que fala palavrão na igreja? Alguém sabe quem fala palavrão na igreja? Sabe quem fala palavrão na igreja, irmãos? Os filhos daqueles que falam palavrão em casa. Porque é um hábito. Né? Muitas vezes o pai ele consegue se policiar na igreja. Né? O diácono, o presbítero, o pastor, o evangelista, o membro, seja ele quem for. Mas a criança ela não consegue esconder a sua própria criação. E muitas vezes, irmãos, nas crianças a gente consegue observar a criação dos pais. E a palavra de Deus fala assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Nenhum palavrão. Né? E isso, irmãos, nós precisamos o quê? Nos policiar. Nós precisamos estar atentos para a gente não ficar falando palavrão, não viver a velha natureza, que está lá no versículo 24, né, que nós tratamos na aula anterior. Revistai-vos do novo homem, da nova pessoa, deixa as coisas velhas para trás, né? Se você mentia, não menta mais, se você furtava, não furte mais, se você roubava, não roube mais, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você bebia, não beba mais, se você praticava adultério, não adultere mais, porque em Cristo nós somos novas criaturas em Deus, e a palavra continua dizendo, olha, mas só a que for boa para promover a edificação. E a palavra boa, ela não pode ser só na igreja. Ela tem que ser em todos os ambientes onde nós estivermos, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Então, esse é o meu comentário dentro desses versículos, né, que nós lemos, a partir aí do versículo 26, né, 25, que está aí na sua tela. Amém? Eu vou bloquear agora o meu áudio aqui. Os irmãos, o pastor Edvânio, os irmãos que vierem comentar aí, pode só abrir o áudio e se tiver alguém ao mesmo instante, pela ordem, o antes vai gerindo aí. Eu vou fazer um comentário aqui no versículo 32. Quer fazer, pastor Edvanes? Você pode fazer na minha frente, se você quiser. Na minha versão, na minha Bíblia, diz assim, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Isso é muito complicado, porque se você olhar o peso que tem esse versículo, você perdoar os outros da mesma forma como Deus te perdoou, é um peso muito, muito forte, porque para você perdoar os outros como Cristo nos perdoou, você tem que amar. É uma condição. Você, sem amar o seu próximo, você não consegue perdoar. E a gente tem que estar buscando isso pedindo para Deus constantemente, porque você imagina,
Da mesma forma que Deus nos perdoou, a gente tem que perdoar o nosso próximo. É que nem a gente, quando vai orar o Pai Nosso, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que não têm ofendido, né? Mais ou menos isso. Então, assim, imagina, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. É muito profundo isso, queridos. Então, assim, nós temos que analisar bem a palavra de Deus e pedir esse amor incondicional, porque é muito difícil você perdoar uma pessoa que dá um tapa na sua cara. É fácil você perdoar um irmão que você convive com ele todo santo dia, que você tem um certo contato com ele, é mais fácil, né? Agora, difícil é você perdoar alguém que não é do seu convívio, você nem conhece, ela faz uma coisa muito grotesca com você, uma coisa muito forte, e você, cara, não tem condição de perdoar ele, entendeu? Então, assim, você tem que perdoar ele, porque Cristo te perdoou, né? E ele não queria saber como você estava, o seu estado, o que você cometeu, simplesmente ele te perdoou, né? Quero passar a palavra para o pastor Divanes aí. Amém, irmãos? Pai Senhor a todos, né? E esse texto que o irmão leu, né? E essas duas palavras, elas andam juntos, né? Misericórdia e perdão. O texto fala para a gente ser misericordioso e perdoar. Por quê? Porque se nós não tivermos a misericórdia pelas pessoas, nós não temos como praticar o perdão. Se a gente não vê a necessidade que o outro passa, a situação que o outro passa, e se colocar na mesma situação, como é que a gente vai perdoar uma pessoa, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, naquilo que a pessoa errou, amanhã eu posso errar. Naquilo que a pessoa falou, amanhã eu posso estar falando, né? E muitas vezes esse perdão que o irmão falou, a gente tem que ser semelhante ao perdão que Cristo teve na cruz por nós. E é fácil? Não é fácil, né? Muitas vezes tem irmãos que ficam 20 anos sem falar com o outro, né? Tem pessoas que ficam 5 anos sem falar com a outra, 10 anos sem falar com a outra. Tem casal e marido que não se falam e ficam sem perdoar e vivem juntos. E vivem juntos, são casados, eu conheço. Mas são casados apenas de aparência, por quê? Porque não conseguem perdoar, né? E muitas vezes não estamos falando daquelas pessoas que estão lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora, elas não conhecem a palavra igual nós conhecemos. Elas não querem praticar a palavra de Deus. Estamos falando da gente que está querendo praticar e viver a palavra de Deus, né? Os exemplos que nós temos que tirar é de nós mesmos, não é dos que estão lá fora. Os que estão lá fora vivem vivem no entendimento fechado, como nós falamos na aula passada, mas nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, nós temos que entender que as duas coisas andam juntas, misericórdia e perdão. Do mesmo jeito que a gente quer alcançar misericórdia, a gente precisa praticar misericórdia, né? Tem um texto que nas bem-aventuranças, eu acho que é Mateus 5, que vai dizer assim, ó, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Porque naquilo que eu pratico, né, eu, além de espiritualmente ficar melhor, essas coisas ainda me atingem beneficamente. Se eu pratico misericórdia, misericórdia de Deus me alcança. Se eu pratico perdão, o perdão de Deus me alcança, né? E acho interessante, irmãos, falar sobre misericórdia, sobre perdão, porque no versículo 31 aí, ó, se os irmãos derem uma lidinha aí, ó, está dizendo toda a amargura e ira. Sabe o que acontece? Quando eu não perdoo, quando eu não tenho uma misericórdia, sabe o que me ataca? Uma raiz de amargura. Sabe o que me ataca? Uma ira. Sabe o que me ataca? Uma cólera. Sabe o que me ataca? Uma gritaria, uma blasfêmia. Me ataca a malícia. Todas as coisas ruins, quando eu não pratico a misericórdia ou o perdão, eu começo a nutrir sentimentos ruins por aquela pessoa que muitas vezes é algo que meu coração está gerando. Talvez aquelas pessoas não tenham aquelas coisas que você muitas vezes gera no seu coração, porque você não liberou o perdão e não conhece ela de uma maneira mais profunda, né? Muitas vezes a gente faz aquilo que o pastor Gilberto fala, né? É uma má impressão de uma pessoa, por quê? Porque estamos dentro do nosso coração sem misericórdia e sem perdão. E esses sentimentos bons,
sai da nossa vida e os sentimentos ruins, eles nos atraem, por quê? Porque a gente vai gerar dentro de nós raiz de amargura, vai gerar de nós ira, vai gerar de nós cólera, vai gerar de nós situação que muitas vezes elas estão no nosso coração e ficam na nossa mente. E quando está na nossa mente, muitas vezes você não consegue dormir direito, você não consegue olhar para a pessoa direito, você vê a pessoa no corredor e foge pelo outro, você não consegue mandar um zap para a pessoa de um bom dia, de boa noite, de boa tarde. Por quê? Porque seu coração se fechou, porque endureceu, porque você deixou de liberar o perdão e porque você deixou de praticar misericórdia, né? Eu já contei esse exemplo uma vez, né? Diversas vezes na igreja, né? Uma vez, meu irmão, aconteceu o seguinte: meu pai estava pregando um prego na parede com martelo, né? Já falei isso várias vezes, mas já conhece Monterrey, né? E alguém chamou minha mãe lá nos fundos, lá na frente de casa. Lá em casa tinha um portãozão, minha mãe ficava nos fundos, meu pai estava lá na frente, né? Aí meu pai falou assim, ó, a mulher gritou, Dona Eva. Aí meu pai falou assim, ó, tá não. Aí eu do lado dele eu falei, tá sim. Aí quando eu falei, tá sim, ele pegou aquele martelo que estava na mão dele e arrumou na minha cabeça. Olha só, irmãos. Imagine eu ficar com a raiz de amargura do meu pai avocado nessa situação. Por causa de... eu estava certo, não era criança, eu era menino. É aquilo que o pastor Gilberto falou agora. Ó. Menino, muitas vezes, descobre o pai, descobre a mãe. Às vezes fala uma coisa que é verdade, o menino fala. Na frente do pai, na frente da mãe. Por isso, meu, que eu te falo hoje, anda de integridade em tudo na tua vida. Seja modelo para os seus filhos. Né? Porque seus filhos vão ver o exemplo e falar, olha, meu pai não faz isso porque eu vou fazer. Ou então, meu pai está falando uma coisa e não está fazendo. Muitas vezes os filhos são desse jeito. E comigo foi desse jeito, eu levei uma martelada de graça. De graça e dói até hoje, ainda tem a marca na minha cabeça. Mas por quê? Porque nós temos que aprender a falar a verdade, a usar de misericórdia, a perdoar como Cristo nos perdoou. Esse é o princípio bíblico que o irmão Anjo deixou aqui no versículo 32, que eu acho muito, muito, muito bonito, né? E 32 vai dizer assim, antes de ser benignos um para com os outros, né, irmãos? Antes de ser benignos um para os outros, vamos ser benignos também dentro da nossa casa. Ser benignos um com os outros dentro da igreja é excelente, irmãos. Isso nós temos que fazer mesmo. Mas a nossa benignidade, ele tem que começar dentro do seio da nossa casa, estender para onde a gente vai e concretizar dentro da igreja e meio aos irmãos. Eu penso dessa forma. Porque não adianta as pessoas me verem na igreja como um referencial de benignidade, de amor, de perdão, e muitas vezes dentro da nossa casa nós não temos esse referencial, amém? Amém. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Irmão João, quer fazer um comentário desse finalzinho do 4? Irmão Manuel, Davi, Daniel, Josué. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou prosseguir no capítulo 5, e se alguém quiser comentar posterior, pode falar, Josué. A graça e paz a todos, amém? Amém. Então, assim, tocou muito em mim algumas partes aqui da minha vida, aqui no finalzinho, eu me coloco de exemplo, não tenho vergonha nenhuma, que vou começar lá em cima e chegar lá no 32. Primeiro, a mentira. Como é difícil a gente largar a mentira. Porque a mentira é o seguinte, ela é um vício tremendo nas nossas vidas, mesmo às vezes nós se convertemos ao Senhor, mas não convertemos a falar a verdade. Muitas das vezes estamos ali dentro da igreja, em comunhão mesmo, mas mexemos e viramos, pecamos nas mentiras, né? E não é uma mentira pequena, uma mentira grande, não. É uma mentira do mesmo jeito. É assim, é o que eu prego muito aqui em casa, isso, sabe? Assim, principalmente por Silas, né? É menor, já para ele já tá vindo entendendo, né? E é o que muitas das vezes, se eu vacilar na frente dele, ele me cobra também. Eu cobro dele e ele me cobra. Então, assim, um dos tópicos maiores nós cristãos, né? Servos do Senhor, é consertar primeiro nas mentiras, porque
uma coisa eu aprendi do meu pai também. Por mais que doa a surra, ela vai doer menos do que você falar uma mentira porque que você está apanhando. Porque uma vez eu apanhei 2 vezes, uma porque eu menti e a outra pelo que eu fiz. Entendeu? Um exemplo dos pais da gente, né? Então, isso aí ficou muito na minha mente, sabe? A mentira, né? E, em segundo lugar, aqui no meio, é a parte do nosso testemunho, né? Da nossa boca. Assim, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde nunca vivemos, nunca presenciamos o que estamos presenciando hoje, né? Nessa pandemia. Coisas inacreditáveis estão acontecendo aos nossos olhos aí, e o que a gente mais ouve, principalmente daquelas pessoas que não servem a Deus, não conhecem realmente Deus nas nossas vidas, murmurações, né? Preocupações, assim, com o dia de amanhã, entendeu? Com, meu Deus, é o meu emprego, meu Deus, eu tenho medo de pegar essa doença. Enfim, se nós, servos do Senhor, abrirmos a boca e soltar qualquer palavra numa situação dessa errada, eu acho que na mesma da hora vem o julgamento entre nós, né? Ué, mas você não é crente? Você não é servo do Senhor? Fala um negócio desse? Não estou entendendo. Cadê sua fé, né? Cadê uma palavra boa que você vai soltar para animar, né? Em vez de animar, você vai entristecer mais aquela pessoa que está esperando uma palavra boa, né? Então, é isso, sabe? A gente deve ter muito cuidado com o que fala, né? Eu particularmente, eu tenho hora que a língua coça, pastor, para falar umas coisas que é cada passageiro que a gente leva aí todo dia, sabe? E só misericórdia, né? Então, assim, eu tiro de mim muito, assim, essa parte do que a boca solta, né? Pode ser bênção e pode ser maldição, né? Para a vida de outras pessoas, né? E um testemunho vivo, né? Do que somos, né? E finalizando lá, o que é um também dos mais difíceis é o perdão, né? O perdão. Como é difícil o perdão. E a amargura no coração, como isso mata a gente aos pouquinhos, destrói o coração, né? Afunila, aperta, de um jeito que você não consegue olhar para aquela pessoa, sabe? Assim, eu tenho um temperamento muito forte, quando eu tô chateado com alguma coisa, eu não consigo esconder. É muito fácil de ver isso no meu rosto, no semblante, no meu modo de agir. Mas eu fico remoendo aquilo e tento o mais rápido possível consertar essa situação, chegar muitas das vezes e conversar, entendeu? E às vezes a gente fica fechado mesmo, não tem jeito que somos né? Somos humanos, né? Temos ainda esse aperto no coração, essa dificuldade em perdoar. Mas é um tópico muito importante, que é um testemunho muito grande da vida da gente, sem contar que é tudo, né? O perdão, né? A gente se põe no lugar do nosso pai, né? Se ele não tivesse os falhos, né? Você já pensou se qualquer deslizozinho o pai falasse assim, não, eu não vou mais te perdoar, não. Chega, Josué. Chega, você já deu já. Então, é um dos exemplos assim que mais me tocou aqui, do 25 ao 32, entendeu? E era isso aí que eu queria deixar, assim, somente pelo que eu vivo, né? O que eu sinto, entendeu? Eu tenho, por mim, que esses 3 versículos que eu coloquei aí é um dos tópicos muito importantes, assim, para a vida de cada um de nós, beleza? Amém. Tem mais alguém que quer fazer um comentário nessa parte final? Está aberto aí, irmão Manel, quer fazer o comentário agora? Ou a gente pode prosseguir? Vocês também podem comentar o capítulo 5, se vocês acharem oportuno. Mas se tiver alguém que queira comentar agora, a oportunidade está aberta. Eu vou partir para frente. Então, encerramos o capítulo 4 e vamos dar continuidade ao capítulo 5. Vamos lá. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou
e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício como aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, que é uma espécie de idolatria, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém Amém, vos engane. irmãos? Hein, Oi. irmãos? Vamos parar aí no 5 aí, que é muita coisa aí, hein, varão? Eu vou parar no 7, pastor. Então vai lá, vai lá. Porque aí fecha uma parte, aí a gente para aqui e comenta. Se não der, a gente Não, continua, beleza. entendeu? Que Cristo de Deus, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Quem quer fazer um comentário aí, a oportunidade está aberta. Quer fazer, Manuel? Comentário? Irmão João? Pastor Ivanes? Davi? Eu vou falar aqui. Quem quiser falar, abre o microfone e faça que nem o pastor falou, para a gente poder dar início. Eu vou passar um pouco assim a minha ideia, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Aqui a gente tem, pelo menos eu tenho um entendimento do seguinte, para a gente ser imitadores de Deus, né? Tem muita gente que fala assim, a gente não pode ser imitadores, a gente tem que ser, como é que fala a palavra? A gente tem que ter ele como exemplo, não era outra palavra que eu esqueci, meus irmãos, o nome da palavra que é parecida com isso. Como filhos amados, mas a gente tem que imitar as características que são citadas na Bíblia para a gente ter uma vida e um relacionamento na caminhada cristã, né? Com filhos amados e andar em amor como Cristo. Então ele pede para a gente buscar esse amor, porque Cristo ele se envolvia naquela época com os samaritanos, que era um pessoal muito que não tinha contato com o judeu, era um pessoal que era inimigo. Gentios, ele procurava essa espécie de pessoas para poder ter comunhão, para poder passar o reino, para poder ter contato com essas pessoas, né? Então, às vezes, a gente olha, levando para os nossos dias atuais, a gente pode analisar num contexto um pouco assim, não vou me envolver com certas pessoas, porque eu não posso, aquela pessoa ali é daquele jeito ali e tudo, mas a gente tem que saber balancear, a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar e andar em amor com Cristo, amando todos, não só dentro da igreja, mas fora também, porque às vezes tem um vizinho que é baderneiro, às vezes a pessoa chega com som alto, faz uma baderna e tal, você tem que amar aquela pessoa. Se ela precisar de um socorro, você tem que estar pronto a socorrer essa pessoa. Esse é um dos ensinos que Deus fala para a gente imitar Cristo, né? Buscar fazer o que Cristo fez. O Cristo andava com o samaritano, andava com o gentil, é tanto que chegam nele e falam assim, Jesus, tu tá comendo com os publicanos, com os pecadores aí, você está se envolvendo com essa corda, né? Então, assim, ele fala assim, eu vim para sarar os que estão doentes, eu vim para os enfermos. Nós, como sal da terra, nós temos que ter esse mesmo pensamento. Mas não é só envolvido dentro do âmbito da igreja, mas fora também. É no seu serviço, é aquele chefe que você não gosta, é aquele colega de trabalho que você odeia, é aquele vizinho seu que você tem raiva. Então, você tem que buscar
essa comunhão. E também amar, né? Que ele se entregou por nós. Aí sempre eu olho essa parte do sacrifício, que ele se entregou por nós. Então, assim, imagina, você olha para dentro de si, não tem nada que possa tirar de valor de dentro de nós, né? Mas ele amou de uma tal forma, o amor dele foi tão gigantesco que ele falou bem assim, não interessa o que eles fizeram, eu amo e eu quero eles para mim. Então, esse é o amor que a gente tem que pensar como partir de um princípio, né? E eu quero passar a oportunidade se o pastor Gilberto quiser falar, o que ele quer falar aí. Outra pessoa que quiser falar, comentar essa parte aí, pode abrir o microfone e já falar. Amém, irmãos? Assim, eu queria falar aqui duas coisas que me chamam a atenção nesse texto, né? Que o apóstolo Paulo trata, duas coisas assim que eu acho forte. A primeira coisa que o apóstolo trata é da prostituição, da fornicação, dos desejos sexuais. E o segundo ponto que ele fala, que ele trata do dinheiro, da idolatria, né? Ele trata o dinheiro de uma forma tão forte, a ganância, a avareza, que chama de idolatria. Sabe o que é idolatria? É você colocar algo acima de Deus ou no mesmo patamar que Deus. Sabe o que eu posso estar dizendo? Que a avareza, a ganância, o apego ao dinheiro, ele se torna um Deus na sua vida, né? E muitas vezes eu vejo isso onde eu trabalho nos Correios, né? E nessa época de pandemia, as encomendas lá no nosso serviço aumentaram muito, né? Aumentaram tanto que todo sábado tem expediente e muitas pessoas trabalham sábado até as 4 horas da tarde. Aumentou tanto. Todo dia, para quem quiser, tem hora extra. Até às 19 horas está tendo hora extra. Se você quiser fazer 1 hora extra todo dia, tem para você. E também aumentou tanto que todo domingo está tendo entrega. Então, quer dizer, tem carteiro que fica 15 dias nesse batidão, fazendo hora extra à noite, fazendo hora extra no sábado e fazendo hora extra no domingo. Aí eu vou te perguntar, tem tempo para a família? Tem tempo para Deus? Tem tempo para ter uma comunhão com o Senhor? Será que você viveu uma vida correndo demais atrás do dinheiro? O dinheiro não se tornou uma idolatria ou um Deus na sua vida? Tem um texto lá em Timóteo, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Esse texto vai dizer assim, que o amor ao dinheiro que o amor ao dinheiro é a raiz de toda... Esqueci agora o texto. Que o amor ao dinheiro... Está lá, 1 Timóteo... Abre aí, pastor, por favor. 1 Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quer dizer, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Mas o amor, o apego ao dinheiro. Por quê? Porque se você apegar ao dinheiro e trabalhar demais, você vai chegar em casa cansado. Você não vai ter tempo para a tua família, você não vai ter tempo para as coisas da igreja, você não vai exercer o seu ministério, você não vai ter tempo nem para curtir o dinheiro que você ganhou. Aí você fala assim, pastor, eu estou muito apertado, porque eu fiz uns compromissos. Aqui acontece, você faz tanto compromisso que aquele dinheiro que era uma hora extra, que era um dinheiro adicional, você se torna refém dele, porque já é para cobrir uma coisa que não tem mais como cobrir. Entendeu, irmão? Essas duas coisas que o apóstolo Paulo bate aqui, primeiro, a prostituição, né? A fornicação, a impureza, que não se nomeia no nosso meio. O que nós estamos assistindo na internet? Que filme pornô, muitas vezes, os cristãos estão assistindo? Que coisas indecentes os cristãos estão se nomeando? Vê uma mulher, já faz um comentário. Isso não é para cristão. Então, essas duas coisas o apóstolo Paulo bate muito forte, né? Tanto na questão da sexualidade, da impureza sexual, quanto na questão do dinheiro como idolatria. Eu queria pontuar só esses 2 versículos e abrir a mente dos irmãos, se alguém quiser falar sobre esses 2 versículos, porque aqui é importante falar, irmãos. Nós somos homens e muitas vezes os homens são mais tendenciosos a cair nesse pecado do adultério, da fornicação,
do que muitas vezes as mulheres, porque o homem é pelo que vê. E muitas vezes você que passeia, você anda, você por aí, e muitas vezes as mulheres da rua, elas andam muito sensuais, sem pudor, e muitas vezes acaba gerando uma situação de constrangimento para você, você acaba pecando. Eu acabo pecando, nós acabamos pecando. Esses dois pontos que o apóstolo Paulo traça, né? O apóstolo Paulo, um foi a queda de Sansão, que o pastor pregou ontem, né? O pastor pregou ontem sobre Sansão, né? E eu estava até meditando nessa palavra, né? Lendo um pouquinho depois que o pastor pregou, pensando um pouquinho, e engraçado, Sansão estava pensando que estava abafando, mas não, Dalila estava enganando ele. Dalila estava usando Sansão para entregar para os irmãos. E Sansão pensou, nossa, aquela mulher ali, ela caiu em mim, caiu na minha. Eu sou um cara muito bonito. E tem muitos cristãos que pensam isso. Ah, a mulher me olhou porque eu sou muito bonito. Ah, a mulher me olhou porque eu sou um cara elegante. Não, meu irmão. Muitas vezes ali é um espírito de pombagira que tem nela que o diabo usa para fazer você cair. Não é porque você é bonito. Não é porque você é o bambambam. Não, meu irmão. Entendeu? O seguinte, o inimigo vai usar e vai entrar naquilo que você tem ganância, naquilo que você tem desejo. Se você tem uma queda muito grande, irmãos, para estar olhando mulher, vigia, porque você vai cair nisso. Se você tem uma queda muito grande por dinheiro, irmãos, por angariar, por construir, por ter, por fazer, cuidado que isso aí pode ser a sua queda. Sansão caiu por causa de mulher. E Judas caiu por causa de quê? De dinheiro. No final da vida, Sansão viu que o dinheiro, que as mulheres que ele tinha não valia de nada, e Judas percebeu que aquelas moedas de prata não poderia comprar nada na vida dele, que ele jogou tudo fora, foi lá e suicidou-se. Olha como isso é sério, isso aqui o apóstolo Paulo alerta. Eu queria fazer esse alerta para os irmãos. Se os irmãos quiserem comentar desse aí, é um assunto muito forte, muito importante, irmãos. O dinheiro é comparado a uma idolatria, a um Deus na vida de muita gente. De muitos pastores, irmãos. Tem pastores que viram maçom, irmãos. Entra para a maçonaria, pastores evangélicos, por causa do dinheiro. E eu termino a minha fala aqui, amém? Amém. É por isso que é bom a gente... Tem uma frase que eu acompanho de uma pessoa na internet, ela fala bem o seguinte, que você não trabalhe pelo dinheiro, mas que o dinheiro trabalhe por você, né? Então, assim, é uma forma da gente fazer uma reflexão, né? Tem gente que trabalha para ter dinheiro, sendo que o certo era o dinheiro trabalhar para nós, para a gente poder ter tempo, né? E a questão do pastor Edvanes aí falando da pornografia, pastor, eu vi acho que foi no Metrópolis, no jornal Metrópolis, ou foi no Globo.com, que os dados estão iguais, estão equiparados. Tanto mulher quanto homem estão no mesmo nível de visualização, de consumo de pornografia. 50%. Está tudo igual, está tudo equilibrado, a questão da pornografia, né? É um dado que saiu e eles falam que estão igual, porque a mulher ela está com a mentalidade um pouco diferente, né? Mudou a mentalidade da mulher também, né? Os homens agora, no consumo. Eu quero passar para a oportunidade para alguém. Quer comentar? Que o pastor Ivanes falou aí, está com oportunidade. Pastor Gilberto, irmão João. Irmão Monel, quer falar aí, irmão Monel? Abre o microfone. Não. Quer não. Tá fechado teu microfone, Manel. Abre aí para falar. Ivan, fecha teu microfone, varão. Amém? Tá ouvindo? Tamo. Isso que o pastor João falou realmente é muito sério. E o inimigo, ele realmente ele trabalha muito pesado, né? Essa questão aí da pornografia e do dinheiro, né? E realmente a gente tem que ficar mesmo firme para poder não cair na cilada do inimigo, igual a palavra fala. Mas o que me chamou atenção aqui foi o versículo 1 do capítulo 5, que fala assim, ó, sede, pois,
imitadores de Deus como filhos amados. E nós, como filho, nós temos que pegar o quê? O exemplo do Pai, né? Que é Jesus Cristo, que é nosso Deus. E aqui a Bíblia continua falando assim, e ainda em amor. Então, um exemplo que, assim, Deus está falando muito em meu coração, né? É amor, né? Que a paz Deus fala que no final dos tempos, o amor de muitos eles vão se esfriar, né? E eu que mexo com o público, alguns irmãos também aí mexem também com o público, a gente vê, né? As pessoas não têm amor, né? Ao próximo, né? Então, essa palavra aqui me chamou muita atenção. Pegar esse exemplo aqui de Jesus, o amor, né? A misericórdia. Então, essa palavra aqui, ela falou muito ao meu coração. E nós, como filho, nós temos que ser esse mau exemplo, né? Amar o próximo, né? Então, essa é a minha palavra, pastor. Amém? Amém, irmãos? Pastor Edvandes, na verdade, ele tocou num ponto aí bem delicado aí para os homens. Mas antes de eu chegar lá no 3, que é o versículo 3, a Bíblia fala sobre imitadores, né? Que nós precisamos do que? Ser imitadores de Cristo. Muitas vezes, irmãos, como o pastor falou, existem pastores e pastores, né? E aqui é como a Bíblia falou, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se eu cair, ou se o pastor Edvandes cair, você não tem que imitar a nós. Todos nós somos imitadores de Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina, né? E o que muitas vezes nós vemos, irmãos, são pessoas desviadas do caminho do Senhor, porque colocaram seus olhos no homem, né? E viu as falhas do homem. E o homem tem muitas falhas, né? É óbvio que eu tenho muitas falhas, o pastor Edvandes tem muitas falhas, mas as falhas que eu estou colando aqui, comentando com os irmãos, são falhas inaceitáveis, né? São falhas sacerdotais, são falhas eclesiásticas, de natureza grave, né? E muitas vezes nós colocamos a nossa esperança e a nossa fé no homem. E a nossa fé precisa estar em Cristo. Você precisa ser imitador de Cristo. A Bíblia fala em 1 Pedro que nós somos pequenos cristos. Você precisa ser um pequeno Cristo, né? E aí, continuando, o irmão Manel fez o comentário do amor, né? Como Cristo se entregou, o irmão antes também. Mas eu quero fazer só um breve gancho aqui, dentro daquilo que o pastor Edvandes colocou, né? E daquilo que eu preguei ontem, os irmãos que assistiram o culto viram, falei um pouco sobre Sansão. Na verdade, eu não falei um pouco sobre Sansão, eu falei sobre o final da vida de Sansão, o último instante da vida de Sansão. E se você observar a vida de Sansão, aproveitando dentro desse contexto aqui de Efésios 5:3, primeira coisa, Sansão ele se apaixona por uma mulher, e aí ele chega aos seus pais, comenta que havia se apaixonado, se não me engano é midianita, a primeira mulher, se não me engano, posso estar errado. Confere aí, pastor Edvan, a primeira mulher é midianita. Eu acho que está lá em Juízes 14. E Sansão chega aos pais dele, e é por isso, irmão, eu quero trazer um alerta para nós. Deus, ele sempre nos orienta. Nós que buscamos a Deus, que temos um compromisso com Deus, Deus nos orienta por meio do Espírito Santo, por meio dos nossos pais, né? Por meio de pessoas que estão perto. Às vezes você ouve, Deus às vezes usa uma pessoa lá do seu serviço, e ela não precisa ser cristã, irmãos. Nós só precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para saber quando é Deus falando com a gente. Deus pode usar a mula. Deus usou a mula, por que ele não pode usar a mula lá do seu serviço? Pode, Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. E Sansão, a primeira coisa, ele se apaixona por uma mulher, se não me engano, a midianita. E os pais dele falam para ele assim, Sansão, meu filho, será que não tem mulher em Israel? De todas as mulheres de Israel, será que não tem uma que te agrade? Mas Sansão não, Sansão queria aquela mulher, a midianita lá. Se não me engano é isso. Confirma aí, pastor Edvan. Tá bloqueado aí. Posso ler o versículo aí? Lê, por favor. Vou ler aqui.
E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe. Viu uma mulher em Timnate, é o nome da cidade, né? Das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai a mulher. Amém. Então não é midianita, é uma filisteia também, como Dalila. E o que ocorre, irmão? Sansão, ele pede orientação e os pais falam, olha, meu filho, não toma essa mulher por noiva, pega uma mulher uma israelita, como a própria palavra de Deus diz, e a palavra de Deus fala assim, olha, não entrei em julgo desigual. Não é verdade? Todos nós já ouvimos isso dentro da igreja. Talvez antes de nos casarmos, né? Se formos solteiros na igreja ou não, mas se formos casados, a grande certeza, por exemplo, Davi e Daniel, estão ali e não são casados, não é verdade? Eles inúmeras vezes já ouviram, olha, não entre em julgo desigual, não case com uma pessoa que não é da casa do Senhor, né? Aí vai lá, eles arrumam uma macumbeira, está repreendido, em nome de Jesus, né? Mas aí, olha lá, vai lá para o outro lado, não, pastor, eu vou converter ela para Jesus. É isso que acontece. E muitas vezes nós pagamos o preço muito alto, irmãos, por deixar de ouvir a palavra de Deus. Né? É óbvio que ali Sansão não se casou com essa mulher, houve um desenlace muito grande, mas Sansão era um homem inclinado à carne. Né? E aí ele vai, depois de se prostituir com várias mulheres, né? Ele vai e conhece Dalila. E aí ele entra naquilo que o pastor Edvandes falou, e no estudo que eu estava fazendo, né, eu estudei, e não falei ontem já por objetivo, porque não era o objetivo da mensagem ontem, mas no estudo que eu fiz aqui, irmãos, sobre Sansão, eu marquei aqui, ó, Sansão era um trouxa, me perdoe a palavra, mas Sansão era um trouxa, irmão, um besta. Sansão foi o cara que a mulher fez o que quis com ele, né? E é isso que nós precisamos ter um entendimento. Dalila acabou com a vida de Sansão. Uma mulher pode destruir a vida de um homem. Aqui está na Bíblia, olha, Dalila brincou com Sansão 1, 2, 3, 4 vezes, irmãos. Né? Dalila chega a Sansão e fala assim, Sansão, me conta o segredo da tua força. Aí lá em Juízes 16:6, ele fala assim, ó, se me amarrar com 7 vergas de vime fresco. Aí vai lá a mulher, amarra o homem com 7 vimes e diz assim, e conta para os filisteus. E aí fala aqui a Bíblia assim, ó, ela diz, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí Sansão arrebenta os vimes e vence aqueles filisteus. Isso é a primeira vez. Aí vai para a segunda vez. Se me amarrar com cordas novas. A mulher amarra Sansão. Agora, irmão, Sansão é um trouxa. Me fale a realidade se não é. A mulher convence ele, pergunta o segredo dele, ele não conta, ela amarra ele com aquilo que ele falou e ele conta a ela uma segunda vez. Mas para você ver que quando é trouxa ao quadrado, Sansão foi pela terceira vez, contou, disse assim. Aí ela começou, até agora você zombou de mim, não me contou a verdade, né? E aí aqui ele fala assim, se teceres 7 tranças do meu cabelo, da minha cabeça com liços de teia. Aí a mulher vai lá, pega o cabelo de Sansão, coloca liço de teia, a terceira vez. E chama os filisteus. E aí Sansão vence novamente. Agora eu te pergunto, irmão. Foi 1, foi 2, foi 3. Mereceu? Foi um trouxa, não foi? Foi merecido, não foi? Porque não foi falta de aviso, não vai dizer, eu não sabia. Irmão, foi 3 vezes, ele contou o segredo, a mulher amarrou ele, fez tudo que ele falou e não deu certo. Aí a Bíblia fala que pela 4ª vez, com certeza, é como o pastor Edvandes falou, já tinha um espírito maligno ali que tinha se apossado da vida de Sansão. Né? A Bíblia fala assim que o Deus deste século, ele está lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, ele cega o entendimento dos homens para que neles não resplandeça a luz do evangelho, qual é a glória de Deus. Aí está lá o pastor Gilberto, fake só ele,
né? Mas sei porque o pastor Edivan, só o pastor Edivantes. Aí tá aí lá o pastor Edivan entregando carta, né? Bonitão. Aí chega lá na área que ele tá entregando. Aí a mulher mais bonita da região se apaixona pelo pastor Edivantes. Tem alguma coisa errada aí, irmão, não tem? Isso é coisa do cão, isso é coisa do diabo. Né? E tá lá o pastor Edivantes, é porque eu sou bonito. Não é, irmão, isso é o diabo querendo destruir a tua vida. E tu ainda não se atentou para isso, né? E Foi isso que eu falei, viu, pastor? Tem gente que acha que é ele que é o bonito. E não é, irmão. O propósito de Satanás, muitas vezes, é destruir a pessoa. Irmão, já tá aqui, ó. Irmão Manuel, fake só tá casado. Eu tô casado. Irmão antes casado. Josué casado. João casado. Irmão, o maior milagre já aconteceu nas nossas vidas. Não é verdade? Agora, o que nós precisamos... É a verdade. Tô brincando um pouquinho para descontrair. Mas é verdade. O maior milagre já foi, meu amigo. Tu já casou, acabou. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que agir não como Sansão. Nós temos que agir como José. A Bíblia fala que aquela mulher lá, a mulher egípcia, esposa de Potifar, ela tenta de todas as formas persuadir José a se deitar com ela. Né? E nós precisamos agir assim, irmãos. Não, Mamonel, tu é o gerente do mercado, tu não é bonito não, irmão. Não se engane não. Se chegar lá um enviado do cão, não é porque tu é bonitão e nem porque tu é o gerente, não. É um enviado do cão que quer destruir tua vida. Muitas vezes nós caímos, é como o pastor Edivan está falando, irmãos. E é aquela coisa, querido, pensa aqui conosco, me perdoe aí os não casados. Irmão, mas às vezes é um momento tão rápido. Não é verdade? Vocês estão me entendendo? É por um instante ali de 5, 10, 15 minutos, você destruiu tua vida, meu amado. Eu te pergunto, Sansão era para ter morrido desse jeito? O cara acabou, se destruiu. Por causa de mulheres, por causa de prostituição, por não dar ouvido à voz do Senhor. Então, querido, vamos ser vigilantes. Chegou a mulher bonita, sai correndo, né? Chegou aquela mulher, eu só quero trocar o produto com o Manuel. Aí o Manuel, irmão, ó, você arruma, vai para o almoço. Coloca alguém lá, não caia na cilada, não. Porque isso é muito rápido. Mas depois que Satanás cirandou, agora imagina, por questões de 1 hora ali, uma prostituição, você acabou com a sua família, meu irmão. Você acabou com a sua esposa, acabou com seus filhos, acabou com tudo. E o Satanás, ele só precisa de um instante. E é o ponto fraco, é igual o pastor Edivan estava falando. Deixa eu ver com a mamãe. É igual o pastor Edivan estava falando, irmãos. Então, vamos ser vigilantes nesse ponto. O diabo, ele tem pego muitos irmãos nisso. Ele tem pego muitos dentro... Inclusive, eu vou dar um exemplo. Não vou falar o nome da igreja, porque esse vídeo vai daqui a pouco estar online. Mas de um ministério que eu fazia parte há alguns anos, olha só para você ver o quanto que o Satanás é. Estava havendo um espírito de prostituição tão grande, irmãos, que estava tendo prostituição no altar da casa do Senhor. Como os filhos lá, né, do sacerdote Eli, que se prostituíam na casa de Deus. Isso é recente, irmão. Isso não é coisa de 25 anos, 30 anos atrás, não, coisa de 10 anos. Prática comum, rotineira, em várias congregações do ministério que eu era. Pastor Edvante sabe. Então, nós precisamos estar atentos. Né? Homem não faz gabinete com mulher, sozinho. É por isso, irmãos, que eu quero até fazer uma ressalva aqui, ó. Eu jamais vou fazer um gabinete com uma esposa sua sozinho. Ou eu vou estar com a minha esposa, ou vou estar com o pastor Edvantes, ou vou estar com a irmã Márcia, vou estar com alguém. Eu não posso fazer gabinete sozinho. Por quê, pastor? Não, porque não existe anjo. E muitas vezes é uma seta que Satanás lança. Às vezes só precisa de uma seta para te afastar da presença de Deus. Né? Nem o pastor Edvantes, nem a irmã Márcia, nem a minha esposa vai fazer gabinete com um homem sem ter um acompanhamento. Isso é o quê? Isso é a sabedoria, isso é o procedimento estabelecido dentro da igreja do Senhor para que ninguém caia em tentação.
como houve, como há em diversas igrejas, irmão. Isso não é exemplo, aconteceu no ministério que eu estava, mas eu sei de inúmeros ministérios. Pastores vão para o gabinete com irmãs sozinha. Rapaz, é pepino, é problema. Não tem anjo. Estou errado, pastor Edvandes? Estou falando besteira? Está cortado o teu áudio. Tá certinho, pastor. E essas recomendações aí de apóstolo Paulo, né, que falou essas coisas aí, porque ele já sabia da natureza do ser humano, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Quando Deus colocou para ele escrever esses versículos na Bíblia, é porque ele sabia que dentro da igreja de Cristo tinha as pessoas que praticavam essas coisas, né? E como o senhor pregou sobre Sansão, Sansão pensou que ele era o bambambam, que ele era o intocável, que ele era o melhor. E a gente, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós somos sujeitos a pecar, a cair. Por isso nós temos que orar e vigiar, né? Na verdade, a gente pensa que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que a Bíblia recomenda, amém? Eu passo a oportunidade para outros que quiserem falar nesse tema, ou então alguma coisa aí nesses versículos que o irmão Anderson leu, amém, irmãos? Irmão Anderson, está bloqueado aí o seu. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, quer deixar algum recado, quer comentar esses versículos? A oportunidade é agora. Se não tiver, eu vou estar passando a oportunidade para o nosso irmão Manuel encerrar a nossa live de hoje. Irmão Manuel, primeiramente eu quero agradecer a todos, a presença de todos, a paz do Senhor, uma semana maravilhosa para todos nós. Que você possa continuar orando e buscando esse Deus que é maravilhoso, né? Eu quero passar para o irmão Manuel encerrar a nossa live de hoje, orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pelo que Deus colocar no seu coração. Amém? Paz do Senhor para todos. Amém, irmão? Paz do Senhor, é muito bom. Essa palavra, ricamente, ela foi transmitida, né, aos nossos corações. E como fala a palavra de Deus, né? Que ela vem produzir a 30, a 60 e a 100 por 1 em nossas vidas. E aqueles que vão ouvir essa gravação, amém? Então, vamos orar, agradecer a Deus por mais esse culto, esse HD, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Pai, por essa semente que foi, Senhor, lançada, meu Deus, em nossos corações. Pai, obrigado, Espírito Santo, por mais, Senhor, uma oportunidade, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, falando, Senhor, do teu amor, Senhor, aprendendo, Senhor, da tua palavra. Pai, Santo Deus eterno, toma nossas vidas, Pai, toma, Senhor, a nossa família. Senhor, toma, Senhor, nossos pastores, Senhor, a nossa liderança. Que o Senhor venha, Pai, fortalecer, Pai, cada dia, Pai. Pai, sabemos que tudo, Senhor, está, meu Deus, no teu controle, Pai. Toma nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, os nossos filhos, Senhor, nossas esposas, Senhor. Toma, Senhor, cada irmão, Senhor, da nossa igreja. Senhor, venha fortalecendo, Pai, cada irmão, Senhor. Que nenhum, Senhor, venha a cair, Senhor, nos lares do inimigo, Senhor. Mas que o Senhor venha guardando, Senhor, cada irmão, Senhor, cada irmã, Pai, cada jovem, Senhor, venha tomando, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero te louvar nessa noite e te agradecer por essa palavra e por esse HD maravilhoso, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? O Manel tá mais cansado ou muito cansado hoje? Hoje lá no mercado foi tranquilo. Amém. Glória a Deus. Não. Amém. O Josué também está com a fisionomia melhor hoje. O João que também já está aí fechando, graças a Deus. Paz, Gabriel, cadê o tubarão? Paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Segunda-feira estamos mais juntos aí. Em nome de Jesus, se organizem. Deus abençoe. Amém? Grande abraço. Amém, aqui a live. Paz. Com Deus.
Bem.